Olá, amigos e amigas. Então hoje nós vamos concluir a lição do Vem Segue-me dessa semana, que é as designações de Gênesis 6 a 11 e Moisés capítulo 8. No vídeo anterior nós falamos e enfatizamos praticamente sobre Noé e o dilúvio, e nós vamos ver algumas coisas consequentes, continuando em relação a esse momento do dilúvio também. Então eu espero que possamos aprender juntos essa segunda parte da lição. Lembrando só, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva. Se ainda você não deu o seu, ativou o sininho ou deu o seu like lá, por favor. E compartilhe com as pessoas. É algo muito importante eu realmente perceber o interesse das pessoas, que eu possa continuar compartilhando esses estudos pessoais meus, tá bom? Então nós vamos continuar então com a segunda parte da aula, ok? Ok, então vamos ver a continuação. E eu gostaria de abordar agora um assunto que nós encontramos nas Escrituras, no capítulo 11 de Gênesis, de 1 a 9, nós encontramos aquela grande história que nós conhecemos, né? E essa história, na verdade, retrata algo que muitas pessoas, talvez, é como o caso da Arca de Noé, né? Muitas pessoas não acreditam na história da Arca de Noé e também da Torre de Babel, a grande Torre de Babel, que nós conhecemos a história também. Em primeiro lugar, a Torre de Babel, na verdade, nós aprendemos no livro de Mórmon, em Elamã, no capítulo 6, versículo 26 a 28, nós vamos aprender algo interessante sobre a Torre de Babel. Então no 26 diz: ora, eis que esses juramentos e convênios secretos não chegaram a Gadianton por meio dos registros confiados a Elamã, mas eis que foram postos no coração de Gadianton pelo mesmo ser que induziu os nossos primeiros pais a comerem do fruto proibido. Então veja, nós estamos aqui no capítulo 6 de Elamã, que é 29 a 23 antes de Cristo, que é nascido. E aqui então está dizendo que havia aquele grupo secreto de combinações secretas que nós falamos em alguns vídeos anteriores. Isso não é nada novo. Hoje em dia existem combinações secretas, né? E nós vemos nos meios de governo, em pessoas, em várias áreas, né? Existem combinações secretas. E isso é algo que já existia há muitos e muitos anos, né? São pessoas que fazem, convênio, nós vimos lá na aula do Caim e Abel, que Caim fez um convênio, um juramento com o diabo, né? Lúcifer. Então ele foi o primeiro a fazer uma combinação secreta, né? Da vantagem que ele levaria se ele fizesse o mal. Então aqui diz também que o mesmo ser que induziu nossos primeiros pais a comerem de fruto proibido. Então já desde o início da criação lá no Jardim do Éden, Lúcifer, o diabo, ele foi o primeiro lá a tentar Eva para comer do fruto. E aí diz aqui no 27, sim, aquele mesmo ser que conspirou com Caim, como nós falamos aqui, dizendo-lhe que se matasse seu irmão o mundo não o saberia. E é interessante, é verdade, muitas coisas que nós às vezes cometemos erros, a gente sabe, o mundo inteiro não vai saber. Mas existem duas pessoas que sabem, eu e o Senhor. E Caim caiu nessa armadilha, né? Bom, ninguém vai saber. E conspirou com Caim e seus seguidores daí em diante. E no 28 diz: e foi também esse mesmo ser que pôs no coração do povo a ideia de construir uma torre tão alta que alcançasse o céu. E foi esse mesmo ser que enganou o povo que veio daquela torre para esta terra, que espalhou obras de trevas e abominações por toda a face da terra. Então nós na verdade sabemos, o livro de Éter é o único livro que, se nós formos observar no livro de Mórmon, no cabeçalho ele não tem uma data aproximadamente, e existe uma data como os capítulos todos do livro de Mórmon, sempre no cabeçalho no final fala aproximadamente tantos anos antes ou depois de Cristo. E o livro de Éter não tem essa data. Por quê? Porque esses registros do livro de Éter é o povo jaredita, é o povo
que veio da Torre de Babel, aqui para as Américas. E é mais ou menos 2000 a 2500 antes de Cristo. Então imagine, são anos e anos antes, já o povo já tinha foi enganado por Satanás para construir essa torre para se chegar aos céus. O princípio aqui também nós podemos entender que existe a maneira correta de nós chegarmos a Deus. Então nós sabemos que a forma que o homem fala com Deus é através da oração, e a forma que Deus fala com o homem é revelação. Então nós não precisamos de uma torre ou uma escada gigante para chegarmos a Deus ou falarmos com Deus. Mas a visão, o diabo enganou as pessoas de uma maneira tal que é aquela história cuidado com as distrações. E eles se distraíram, né? Imagine quanto tempo ficaram construindo essa torre. E eu imagino o senhor falando, mas sabe, o que esse povo tem na cabeça, né? Eles estão perdendo tempo, sendo que eles podiam falar comigo sem precisar esse esforço todo, né? De construir uma torre, né? Então uma coisa que nós podemos aprender é que a palavra do hebraico, Balal, quer dizer misturar ou confundir, que é um jogo de palavras com Babel, Torre de Babel, né? Então nós sabemos que desde essa época o Senhor, então, para impedir essa loucura deles, né, de achar que iam construir, imagine, para nós podermos ir para outros planetas, foguetes e espaço e tudo mais, imagine construir uma torre, né? Então aí quando chegou num ponto, o Senhor então viu por bem ajudá-los, né? E aí o que aconteceu? O que nós conhecemos da confusão das línguas, né? Por isso que nós temos hoje muitos idiomas, né? Então, além de fornecer uma explicação para a existência de inúmeros idiomas sobre a face da Terra, este relato referente à Torre de Babel demonstra quão rapidamente o ser humano se esqueceu das lições ensinadas pelo dilúvio e se afastou novamente do Senhor. Então, imagine, tinha acontecido o dilúvio, aí uma nova geração surgiu, eles sabiam do que aconteceu com seus antepassados no dilúvio, porque muito provavelmente foi ensinado isso para eles, mas se esqueceram rapidamente e começaram a adorar de formas diferentes e não condizentes com a maneira correta. E aí diz o seguinte: o livro de Mórmon nos ensina que a atual confusão de línguas provavelmente não ocorreu de modo instantâneo, mas que tal processo pode ter demorado um período desconhecido de tempo. Tal fato implica em que a confusão de línguas não aconteceu repentinamente. Então lá no livro de Éter, no capítulo 1, versículo 33, depois do 36, nós vemos o irmão Jareli pedindo para ele, ora para o Senhor, para que ele não confunda, pelo menos a nossa língua aqui da família, né? E do pessoal que está aqui. E depois ele voltou lá e novamente falou, olha, vai lá, pede para o Senhor para ainda manter a mesma língua, né? Então, muito provavelmente essa confusão de línguas, né, foi um processo que nós não sabemos quanto tempo levou, mas não foi só porque a torre foi destruída e já começou os idiomas todos, né? Mas as pessoas começaram a se confundir, eles já não falavam mais a mesma língua, né? Então não se entendiam mais para continuar com aquela loucura, né? Uma lição que nós podemos aprender aqui também, que eu identifiquei, nós temos uma escritura em Doutrina e Convênios, na seção número 101, quando o Senhor pediu para que, a pergunta é essa, que tipo de torre nós devemos erguer, né? Essa torre de Babel não foi uma torre que o Senhor mandou, foi revelado por um profeta, olha, nós temos que construir uma torre. Mas aqui, em Doutrina e Convênios, na seção 101, em forma de parábola, foi contado exatamente isso como uma lição que nós podemos extrair, na verdade, princípios, né, aplicáveis. A partir do versículo 43 diz lá, e agora vos narrarei uma parábola, para que conheçais minha vontade concernente à redenção de Sião. Então lembra que nós falamos de Enoque, Sião, estabelecer Sião. Aí ele diz, um certo nobre possuía um pedaço de terra muito bom e disse a seus servos, ide à minha vinha, sim, a esse pedaço de terra muito bom e plantai 12 oliveiras.
E nessa terra, ele diz, colocai atalaias. Atalaias são vigias, né? Hoje, na aplicação, o que seria? Quem já foi em quartel, já foi militar, sabe? Existem os atalaias, os vigias, que eles ficam na torre, porque eles têm uma visão mais ampla, né? Do terreno, do local, e eles podem antever o mal chegando, e já, é lógico que estão preparados, e ele avisa para que todo mundo se coloque em posição de defesa. Então, da mesma forma, de uma forma aplicável, os pais devem estar em cima dessa torre. Os pais, pela experiência que já tem na vida, são os atalaias do seu lar, tanto o pai quanto a mãe. Nós temos a visão de algumas coisas que ainda os nossos filhos não têm. Então, por isso que nós temos que ser os atalaias, avisar, olha, se você quer ir naquele lugar não é bom, por causa disso e disso. Aquele lugar é bom. E então nós temos que ser esses vigias ou atalaias. Então, com isso em mente, aqui, embora ele está contando a parábola, ele diz lá, e colocai atalaias ao seu redor, e construir uma torre para que se possa vigiar a redondeza, e um fique de atalaia na torre, a fim de que minhas oliveiras não sejam derrubadas e não se perca o fruto. Então, o vigia ou atalaia tem essa responsabilidade, né, de guardar, manter aquele lugar íntegro. Mas o interessante é no versículo 47. Apesar que no versículo 46 também, além do Senhor mandar construir a torre, colocar atalaia, ele também disse para construir uma sebe ao redor, né, da torre. O que é sebe? É uma cerca, né? Cercar talvez muros ou cercas, né? Para poder ficar mais protegido ainda, né? No 47, enquanto ainda estavam pondo seus alicerces, aí então começou alguns a virem com eu acho isso, eu acho aquilo. Estava indo tudo bem, até que talvez alguns comentaram lá, olha, que necessidade tem meu senhor dessa torre? Porque ele estava em época de paz, não estava em guerra. Por que nós vamos construir a torre se nós estamos em época de paz? É mais ou menos o que aconteceu no dilúvio, né? Noé está dizendo, olha, vamos nos arrepender, vai vir um dilúvio. E as pessoas, o dia está bonito, não está chovendo, nada demonstra, né, que vai acontecer um dilúvio, que é algo que para a maioria, ou para todos que morreram, eles achavam isso impossível, como que a terra vai ser coberta por água, né? Então aqui começaram a também dizer, olha, qual é a necessidade que o senhor tem dessa torre, se nós estamos em época de paz? Então aquela situação que nós aprendemos, um dos princípios da arca, é de se planejar, se preparar. Claro que nós não desejamos que aconteçam as coisas ruins na nossa vida, mas nós temos que estar pronto no sentido, se acontecer, como eu vou agir? E não vamos procurar isso, claro, mas às vezes acontece por circunstâncias, não por escolhas nossas, mas pelas circunstâncias do mundo, ou uma circunstância familiar, pessoal, e às vezes acontecem situações, e aí vem então como eu vou me comportar. E aí então eles começaram a dizer, para que a torre? E aí no 48 eles dizem, consultaram-se por longo tempo, dizendo entre si, que necessidade tem meu senhor dessa torre, sendo que é tempo de paz. E aí então no 49 diz, não poderia, aí eles começaram a dar até dar sugestões do que poderia ser feito com aquele dinheiro que estava sendo gasto para fazer a torre e a cerca e tudo mais. Ele falou, esse dinheiro não poderia ser dado aos banqueiros, pois não há necessidade dessas coisas. Enquanto discordavam entre si, tornaram-se muito preguiçosos e não deram ouvidos às ordens do seu senhor. Então, quando nós recebemos a instrução de uma linha de autoridade correta, oficial, e aí nós não aceitamos, e às vezes até tentamos convencer os outros de que aquilo está errado, nós nos tornamos preguiçosos, nós não queremos participar, espiritualmente falando, né, desanimamos e assim por diante. E aí diz que a palavra continua dizendo que enquanto eles estavam questionando e tudo mais, veio o inimigo e atacou e acabou até com aquilo que eles já tinham na verdade feito e erguido, né, a cerca e a torre e tudo mais. Então, só encerrando, eu até convido depois a cada um fazer um estudo mais profundo, pessoal, dessa parábola. Lá no versículo 55, o Senhor diz,
E o senhor Davi disse a um de seus servos: vai reunir o restante de meus servos e toma de toda a força da minha casa, que são meus guerreiros, meus jovens e também os de meia idade, entre meus servos, que são a força de minha casa, salvo apenas os que designei para ficar. Então, aí depois que a torre foi derrubada, o senhor novamente organizou e falou: olha, vai lá, leva os fortes lá e começa tudo outra vez, né? Então, que tipo de torres nós devemos erguer, né, nos dias de hoje, né? Então, algumas das torres que eu pensei aqui, talvez, como na verdade princípios, eu vou dar 4, ou melhor, 5 torres aqui. Uma delas é a virtude pessoal. Então, existe um ditado que eu gosto que diz assim, que não existe, na verdade, uma virtude pública sem a virtude pessoal. Então, não adianta, em público, nós nos mostrarmos de uma certa forma, mas pessoalmente nós sabemos que não somos assim. Então, essa é uma das torres que nós temos, ou cercas que nós temos que proteger a nossa torre, que é a virtude pessoal. Segundo, é o estudo das escrituras, né? Eu gosto muito da biografia da vida do presidente Nelson, que conta que certa vez foi feita a pergunta para a esposa dele, o que o presidente Nelson fazia para dar conta de tudo, né? Família, chamado, a profissão e tudo mais. E ela disse uma frase assim: quando ele está em casa, ele está em casa. Então esse é talvez um princípio aplicável aqui para estudar as escrituras. Muitas vezes as pessoas apenas leem as escrituras para cumprir designações, ou achando que é uma obrigação, mas nós temos que aprender a gostar de fazer isso. Então, quando nós nos dispomos a estudar a escritura, que estejamos naquele momento estudando a escritura. Então, se for necessário, desliga o telefone, televisão, né? Porque quando você está estudando a escritura, você tem que estar estudando a escritura. Então, uma das cercas é a virtude pessoal, a outra estuda as escrituras, a outra é uma missão. Todo rapaz, membro da igreja, capaz, tanto fisicamente, mentalmente, emocionalmente, deve servir uma missão. E hoje tem vários tipos de missão que a igreja proporciona mesmo para aquele rapaz que às vezes, por alguma, na verdade, circunstância que ele não possa servir uma missão de proselitismo, porque exige esforço físico e etc. Tem muitos outros tipos de missão que ele pode servir, inclusive na própria casa dele ele pode servir missão, ou mais próximo da casa. Então são coisas que a igreja, para cada um possa ter o privilégio de servir uma missão. Então a virtude pessoal, estuda as escrituras e servir uma missão. O outro é o casamento no templo, e nós vamos falar um pouquinho disso antes de encerrarmos essa aula. E nós vamos ver aqui uma experiência que aconteceu com Noé. O Senhor chamou a atenção de Noé por causa disso. E o casamento no templo, ou seja, o selamento no templo, é algo fundamental. Como nós falamos, desde o início foi intencional da parte de Deus, criar o homem e a mulher para constituir a família, se casarem para toda a eternidade. E no templo é onde nós concluímos essa ordenança, que não quer dizer também que está tudo feito só pelo fato de ter entrado no templo e ser selado. Por isso que vem a última cerca, que é a cerca da perseverança até o fim. Porque lá no templo casamos, fazemos convênios, mas também nós prometemos sermos fiéis até o fim. Então, perseverar até o fim faz parte do processo. Então, são algumas cercas que nós podemos erguer, ou torres, na nossa vida pessoal, que é a virtude pessoal, estudo das escrituras, uma missão, família em casamento no templo e perseverar até o fim. Ok? Então eu gostaria agora de, na verdade, de tratar de um assunto que é o que eu falei do casamento do templo, e é interessante, do versículo 13, Moisés 8, do versículo 13 a 15, olha o que aconteceu. E Noé e seus filhos deram ouvidos ao Senhor e obedeceram-lhe e foram chamados filhos de Deus. E quando esses homens começaram a multiplicar-se na face da terra e tiveram filhas,
os filhos dos homens seriam aqueles que não eram no convênio, né? Viram que essas filhas eram belas. E claro, um rapaz, quando ele quer realmente um casamento sério, tudo, ele vai procurar uma moça de nível elevado, espiritualmente e tudo mais. E ele viu que as filhas de Noé, as netas de Noé, eram esse nível de moças. E viram que essas filhas eram belas e tomaram-nas para esposo segundo sua escolha. E elas aceitaram, porque eles não eram do convênio, eles não tinham convênio ainda. Eles podiam aceitar Deus como Deus, fazer convênios e, claro, poderiam ser do convênio. E aí no versículo 15 vem a tristeza. E o Senhor disse a Noé: as filhas de teus filhos venderam-se. É muito forte isso, né? Pois eis que minha ira está acesa contra os filhos dos homens, porque não dão ouvidos à minha voz. Vamos lembrar, e nós vamos até passar por essa parte da história daqui a algumas aulas futuras, quando foi vendida a primogenitura por um prato de lentilha, né? Ele vendeu o seu direito, né, de ser o primogênito por um prato de lentilha. Então aqui o que o Senhor quis dizer, que elas se venderam, que elas não cumpriram ou não foram fiéis ao convênio feito, porque elas eram filhas do convênio e elas tinham que casar com rapazes do convênio e vice-versa, rapazes com moças do convênio, e não fizeram. E então o Senhor chamou a atenção de Noé, dizendo: elas venderam-se, pois eis que minha ira está acesa contra os filhos de homens. Então vamos lembrar, as princesas casam-se em castelos, que hoje nós consideramos os templos, né? Que é o lugar onde é feita essas ordenanças. Vamos ver o que o presidente Joseph Fielding Smith aplicou a essa lição. Ele disse em nossos dias, dizendo: pelo fato de as filhas de Noé terem se casado com os filhos dos homens, contrariando os ensinamentos do Senhor, a sua ira se acendeu. E essa ofensa foi uma das causas do dilúvio universal. Olha, nós falamos do dilúvio. Uma das causas do dilúvio foi isso, de não serem fiéis aos convênios, né? E talvez uma das causas principais, ele diz, né? E as filhas que tinham evidentemente nascido sob o convênio, que eram as filhas dos filhos de Deus, ou seja, as filhas daqueles que possuíam o sacerdócio, estavam transgredindo os mandamentos de Deus e se estavam casando fora da igreja. Assim, estavam impedindo a si mesmas de receberem as bênçãos do sacerdócio, contrariando dessa forma os ensinamentos de Noé e a vontade de Deus. Hoje existem filhas insensatas daqueles que possuem esse mesmo sacerdócio, que estão violando esse mandamento e casando-se com os filhos dos homens. Há também alguns filhos daqueles que possuem o sacerdócio que estão casando-se com as filhas dos homens. Tudo isso é contrário à vontade de Deus, tanto quanto era nos dias de Noé. Eu os convido a buscar um discurso do presidente Kimball, que ele fala os anos consumidos pelos gafanhotos. Ele conta aquela história dos pioneiros, quando eles tinham a plantação e veio um enxame de gafanhotos, começou na verdade, acabar com a plantação, que era o alimento deles, né? E aí eles oraram a Deus e vieram as gaivotas e comiam os gafanhotos e voltavam para buscar mais. E aí ele faz uma analogia dizendo, né? Uma moça ou um rapaz que se casa fora do convênio, então ele faz a analogia: quanto tempo esse rapaz ou essa moça vai permitir que os gafanhotos espirituais consumam os seus privilégios e bênçãos, não é? Então vamos ver aqui também a citação do presidente Kimball, né? O presidente Kimball também falou sobre isso, foi um dos profetas modernos da igreja. O presidente Kimball advertiu os santos dos últimos dias a respeito dos perigos do casamento fora do convênio. Aí ele cita, né? Paulo disse aos coríntios: não vos ponhais em julgo desigual. E é um julgo desigual. Se a moça casa com um rapaz que não é do convênio, ou o rapaz com uma moça que não é do convênio, ele já está em desvantagem no início do casamento. Por quê? Aí ele diz: talvez Paulo quisesse fazê-los compreender que as diferenças religiosas são fundamentais e envolvem extensas áreas de conflito. A lealdade à igreja e a lealdade à família se entrechocam, né? Então o que ele quis dizer com essas diferenças religiosas
né? Porque vai acontecer. A moça, ela quer ir na igreja e depois vem os filhos e ela quer levar o filho ou a filha na igreja, e o marido tem o costume de jogar bola no domingo, porque na cultura religiosa dele, o domingo pode fazer qualquer coisa, né? O dia do Senhor ou a adoração do dia do Senhor é diferente. Então isso vai acontecer o conflito nessas áreas, né? E em muitas outras, né, circunstâncias familiares, isso vai ser problema. Por isso que ele diz que vai chocar isso. Ele diz: a vida dos filhos em geral torna-se frustrada. O não membro pode ser igualmente brilhante, bem preparado e atraente. E ele ou ela pode ter a personalidade mais agradável que possa imaginar. Porém, sem uma fé comum, problemas e dificuldades acompanharão o casamento. Há algumas exceções, mas a regra é severa e infeliz. Não há preconceitos nem prevenções nessa doutrina. É uma questão de seguir o plano conforme, desde o início, né, para alcançar um objetivo determinado. Então, o presidente Kimball, isso está no livro do Milagre do Perdão, né, na página 231. Então, é uma questão de seguir certo plano para alcançar o objetivo determinado. E é isso. Nós já conhecemos o plano. Meu plano é esse: constituir uma família e fazer a melhor escolha no momento certo, no tempo certo, me casar no tempo, ser selado e ser fiel até o fim, né? Ambos, né, serem fiéis até o fim, para então ser feliz e assim criar seus filhos também nessa cultura espiritualmente, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o namoro, né? Então é importante. Muitos jovens às vezes eles não entendem algumas coisas, né? Infelizmente é um pouco diferente as culturas dos países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, quando se fala da palavra namoro, para eles tem um significado, um efeito. Já na cultura aqui no Brasil é muito diferente e mais, eu diria, ousado e às vezes atrevido. Às vezes tem rapazes e moças que são apenas namorados, mas parecem que são já marido e mulher, da maneira que se tratam, da maneira que se falam e assim por diante. Então vamos entender que existem dois tipos de namoro. Então, para começar, em termos gerais, o significado da palavra namoro pode ser um pouco confuso, já que atualmente ela parece implicar algo mais sério do que esperamos que signifique para os jovens da igreja. Há dois tipos diferentes de namoro, tá? Primeiro é os encontros e o namoro firme, ou sério, tá bom? A diferença entre eles é a exclusividade. Então nós vamos falar um pouquinho rápido sobre isso, para que os jovens possam ter essa visão. Busque lá no Para o Vigor da Juventude, os discursos para os jovens, de várias reuniões e devocionais que se trataram desses assuntos, e vocês vão ampliar mais a visão. Então vamos lembrar, os profetas têm ensinado sobre isso também, né? Então nós vamos ver que o presidente Hinckley, por exemplo, ele ensinou: o namoro firme entre pessoas de pouca idade costuma acabar em tragédia. Há estudos que mostram que quanto mais tempo um menino e uma menina namoram, maior é a probabilidade de fazerem coisas que não deveriam. É melhor sair com várias pessoas diferentes até vocês estarem prontos para casar. Esse foi de um discurso da Liahona de abril de 2001, e o presidente Henrique, intitulado Conselhos de Oração do Profeta para os Jovens. Então, mais um conselho do cuidado, né? O namoro, na verdade, seria algo, não um compromisso sério, mas eles se conhecerem. Por isso que a igreja promove atividades para os jovens em certas faixas etárias, para que eles comecem a se conhecer, mas não que tenham relacionamentos sérios, compromissos sérios. Mesmo porque o rapaz precisa ir para a missão, ele não pode ficar preso a isso, né, com esses tipos de distrações, né, que às vezes por um descuido ele acaba não indo para a missão. O presidente Bob Packer, ele também falou sobre isso, e ele disse o seguinte: o presidente Packer, presidente do Quórum dos 12, então, disse aos jovens: evite o namoro firme. O namoro firme inclui planos para o casamento, e isso sem dúvida deve ser adiado
até você ter saído da adolescência. Esse é um discurso clássico do presidente Peck, que eu gosto muito. É um discurso que está na Lei Rouanet de junho de 2004, intitulado "Você está no banco do motorista". Você que está dirigindo, você é que escolhe, você que decide certas coisas. Então, escolho melhor, faço melhor, né? Então, eu gostaria, para encerrar aqui, falar sobre a teoria do funil. Não sei quantos já ouviram falar nisso em relação ao namoro, né? A primeira parte é o conhecimento. Então, a igreja promove atividades para que os jovens se conheçam, conhecer pessoas, não para começar a ter compromissos sérios, como se um pertencesse ao outro, com exclusividades. Então, vamos pensar no funil até o casamento no templo. Então, os jovens começam primeiro a se conhecer. O segundo passo é a amizade, coisas em comum, que os jovens vão notando, né? O rapaz e a moça vai notando coisas em comum e vai guardando e assimilando aquilo, né? E o que agrada, o que não agrada e assim por diante. O terceiro é encontros, amizade para atividades. Então, o namoro, a palavra namoro, infelizmente na cultura aqui no Brasil, é um negócio assim que às vezes assusta. Hoje, muitos pais, infelizmente, por seguir essa tradição, o ensinamento antifamília, acham que não tem problema nenhum o filho ou a filha, porque eles estão namorando, eles podem se conhecer, tendo já relacionamentos sexuais, ou na casa dos pais dela, ou na casa dos pais dele, mas o importante é que eles se amam, né? Então, muito cuidado. Essa história do amor, né, nós temos que entender bem. Quando o Senhor fala de amor na Escritura, ele está usando da palavra ágape e não da palavra eros, né? O amor, eros, são as coisas de relacionamento sexual. E o amor das Escrituras que o Senhor diz, eu tenho até aqui anotado, vem da palavra do grego original, que é a língua original das Escrituras. Tem 4 palavras sobre o amor de Deus que ela tem o significado. Então vem o amor eros, que é da atração sexual, o amor storge, que é o amor familiar, o amor filia, que vem de Filadélfia, baseado na amizade calorosa, e o amor ágape, que é o genuíno amor, né? Com na verdade, princípios altruístas, né? E elevados. Então, esse é o tipo de amor que as Escrituras e que Jesus Cristo sempre ensinou. E nunca foi, embora o mundo ensina esse amor eros, né? Infelizmente. Então, muito cuidado. Por isso que, voltando na aula anterior, nós temos que ser os atalaias, ensinar nossos filhos, né? Então, esses encontros, ou namoro, na nossa cultura, no Brasil, deveria ser igual a, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando fala namoro lá, encontros, né? Chamar a pessoa para sair e conhecer, ter amizade, mas ninguém pertence a ninguém. Não tem obrigação de se beijar ou coisa parecida. São encontros, vão se conhecer na amizade. Depois, então, vem a parte do namoro sério. Aí, se houver interesse, ele fez missão, talvez ela também fez missão e tudo mais, aí sim é o momento de haver um namoro sério, que aí é um acordo de exclusividade, né? Porque aí já estão pensando no casamento. Depois disso, talvez a parte do noivado, que então já é um compromisso que já está sendo assumido, até às vezes com uma data de casamento já agendada e tudo mais. E por fim, então, nesse funil, é o casamento no templo. E aí vão coroar, então, todas essas escolhas que ambos fizeram, que identificaram essas coisas em comum entre eles, entre as famílias também, que namoraram da maneira correta, nos padrões elevados e tudo mais, e que o rapaz fez uma missão, que é a parte dele, né, que é um mandamento para ele, para a moça não, mas se ela fez, ok, e isso ajuda bastante. E aí então eles vão marcar um noivado, que é um compromisso, onde normalmente, às vezes alguns pais são a filha ou filho, estamos noivos, e sabe, não tem uma
Eu não tem que ter uma festa, cerimônia, né? Mas vai fazer com que pelo menos os familiares mais diretos, os pais e irmãos, saibam, participem daquele momento, né? Porque nós temos que entender que um noivado é um compromisso que está se agregando famílias, né? E sempre é bom quando o rapaz conhece a moça e a moça o rapaz, conhecerem os pais conhecerem o namorado dela e os pais conhecerem a namorada dele. Então é uma coisa que nós precisamos, é uma cultura não obrigatória, mas é uma de respeito, né? Porque queira ou não queira, depois no final os dois vão se casar, vão se selar, as famílias vão estar lá juntas, participando daquela cerimônia, daquele convênio que eles estão, né, concretizando entre eles e o Senhor, e serem fiéis até o fim. Então a família vai estar juntos. E isso cria um ambiente muito mais favorável para as famílias se darem bem, né? Então, já aqueles que começam dessa forma já têm uma grande vantagem na sua vida familiar. E quando vê os filhos, eles vão criar essa geração com a ideia, com a visão correta como os pais. Então, normalmente, uma pergunta, né, aos pais, né, pais, seus filhos sabem como vocês se conheceram? Como foi a sua história de amor? Algumas aulas daqui para o futuro, eu gosto muito daquela história, da história de amor da vida de Isaac e Rebeca. Então, mas quando chegar lá eu vou usar essa lição para ensinar alguns princípios aí. Mas espero que nós possamos ter entendido essa teoria do funil, né? E que os pais possam, claro, cada pai e cada mãe é que vai ensinar os seus filhos, mas ensinem o correto para eles se darem bem. Hoje em dia nós vemos alguns pais e algumas mães chorando porque algumas coisas não deram certo. E algumas mães às vezes falam, mas eu falei, mas ok, mas falou, mas o que você fez efetivamente para que desse certo? Para que talvez nem acontecesse aquele namoro, né? Lembrando de que, embora os nossos filhos é que vão escolher com as pessoas com quem vão se casar, mas a família faz parte desse processo. Se o pai e a mãe identificam algo que vai ser problema lá no futuro, tem que ser conversado, tanto de um lado quanto de outro. Talvez o filho ou a filha ficam, como diz, o amor é cego às vezes, né? E eu aprendi através do curso do casamento celestial no Instituto, e às vezes diz que o amor é cego, surdo, mudo e até burro às vezes. Então, muito cuidado. Mesmo dentro da igreja, nós temos que fazer boas escolhas, né? Eu não estou dizendo aqui que os rapazes e as moças que não são membros da igreja são pessoas horríveis, né? Tem muitas pessoas talvez muito melhores até do que os membros da igreja. O que nós estamos falando aqui é o princípio do convênio. Vamos lembrar aqui o que o Senhor falou para Noé. O Senhor não está dizendo, olha, porque todos eram filhos dele. Deus amava a todos. Só que esses filhos que se casaram com as filhas e as netas de Noé, eles não eram do convênio. Esse era o problema, esse é o princípio que nós estamos tratando aqui. E não que eles eram ruins ou bons, não. Eles podiam ser pessoas boas, mas eles não aceitavam Deus, não tinham a disposição de fazerem convênios com Deus, que era um mandamento para todo mundo. E claro que as pessoas escolhiam se queriam ou não, ninguém era forçado. Por isso que o Senhor disse, tinham que casar. E encerrando, eles até diziam assim, olha, lá no versículo 21, ele diz assim, e também depois de ouvi-lo, chegaram diante dele dizendo, eis que somos os filhos de Deus, não temos tomado para nós as filhas dos homens, não estamos comendo e bebendo, casando-nos e dando em casamento, e nossas mulheres nos dão filhos, e os mesmos são homens poderosos, semelhantes aos homens da antiguidade, homens de grande renome, e não deram ouvidos às palavras de Noé. Então, o princípio aqui é o convênio com Deus que nós fizemos, e não só os pais que se casaram no templo, mas de passar esse ensinamento, esse exemplo para os filhos, né? Em que eles possam também se casar no convênio, com convênio com Deus.
E a mão do Senhor vai estar lá. O selo aprovador está nessa ordenança. E somente na Igreja de Jesus Cristo dos seus últimos dias é que esse poder existe. Então eu espero que eu possa ter ajudado com essa lição e essas aplicações. E lembrando só, aqueles que ainda não se inscreveram, que possam se inscrever no canal Ramilf Ensina, possam compartilhar e ativar o sininho lá, tá bom? Então, lembrando que a nossa próxima aula vai ser o Vem Segue-me, a lição número 7, e vai ser a lição Gênesis 12 a 17 e Abraão 1, 2. E aí nós vamos aprender mais lá. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo da aula Vem Segue-me.